Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando em alto astral com muita energia positiva, muita informação bacana. Se eu fosse você, eu não saía daí, porque hoje nós vamos falar de um tema que eu quase não trago aqui no programa, mas é bem interessante, viu? Quem vai me elucidar todas estas questões de tecnologia é Marcos D'Alessandro. Bem-vindo, Marcos. Prazer, muito bom. Obrigado por estar aqui. Bom estar aqui, né? É, ótimo. Fazer rádio. O cara é da tecnologia. Chega num rádio, deve ficar doido com tanto equipamento, hein, Marcos? Então, eu vim minha origem é mídia, né? Eu sempre fui trabalhar, só que da velha mídia, do jornal. Eu fui diretor da Gazeta Mercantil durante muitos anos. Olá, tá então, em casa. Então, mídia é mídia. Tá em casa, mídia é mídia. A gente tá aqui também. Eu saio daqui, vou pra qualquer outro lugar, eu vou ficar enlouquecida. Eu fazia jornal diário, né? Fechamento diário. Tinha aquela pegada. Nossa, que doideira. Jornalista de formação? Não, eu sou economista. Economista de formação, fundador da A Ponte, com 2 P's. Com 2 P's. Empresa de recrutamento e seleção especializada em busca de talentos em tecnologia da inteligência artificial. Por isso que eu digo, fiquem atentos, porque muita novidade vem nessa entrevista. E se você tem aí na tua casa adolescente, os jovens são muito ligados nessa área, porque eu posso até dizer que nós estamos falando de profissões do futuro, né, Marcos? Pois é, esse é um tema interessante, né? Porque realmente a gente está numa velocidade de mudança gigantesca. E a gente nem sabe direito. Eu brinco que antigamente, né, seu filho falava: o que eu posso fazer quando crescer? Você fala: vai ser advogado, vai ser. Agora, o que você fala com o filho? O que vai ser? Se as profissões nem existem ainda. Diz que vão surgir metade das profissões que essas crianças vão trabalhar nem existe ainda. É verdade. É interessante isso. São mais de 35 anos de experiência. Diretor financeiro e empreendedor de startups de tecnologia desde 2016. Vamos entender este mercado. Eu posso afirmar, Marcos, que o mercado de tecnologia é hoje não só o que mais emprega, mas também o que mais se transforma? Então, vamos lá, eu vou... É parecido com o que você falou. Ó. Não é o que mais emprega, é o que mais cresce, é o que mais tem vaga. Hoje em dia tem vagas... Ou seja, não emprega. Não, tem vaga. Tem 400 a 500 mil vagas disponíveis no mercado de tecnologia, sendo que nós temos 10 milhões de desempregados. Então tem alguma coisa errada. Fora do lugar. Tem alguma coisa fora do lugar. Que é basicamente treinamento. A gente tem que treinar, a gente tem que educar. Falta mercado de trabalho preparado, né? Falta pessoas capacitadas para ocupar aquelas vagas. Exatamente. A gente está falando de que tipo de vaga? Tecnologia, mas não é só tecnologia, né? Esse mundo tech, né? Tem marketing. Segura a mão aí, Marcos D'Alessandro. Marketing, são essas profissões de futuro, são educacionais, tem muita coisa. Porque quando a gente fala na tecnologia, a gente vai para vários campos. Você falou aqui do educacional. Então a gente vai para a área da saúde, a gente vai para a área da educação, a gente vai para o empresarial, para o marketing. Então aqui, a gente está aqui numa rádio, a grande mídia também vai utilizar essas tecnologias, porque a partir do momento que a gente lança streaming, eu preciso de tecnologia. Aí você vai precisar de gente aqui que entenda disso, que entenda de streaming, que entenda dos equipamentos. Senão eu bato cabeça e perco dinheiro. Isso. E aí as pessoas têm que se aprender. Como é que faz, né? E a gente tem que se reinventar. Tem aquela coisa que eu entrei falando isso, né? A gente precisa eternamente se reinventar nesse novo mundo, nessa nova dinâmica, né? Então eu quero entender. Quando eu falo em inteligência artificial, que é um ramo bastante procurado hoje e talvez pouco capacitado, o que eu entendo pela inteligência artificial? Eu até vou além. Quando a gente fala muito em metaverso e a gente às vezes não entende o que é o metaverso e como ele vai influenciar o meu mercado de trabalho no futuro. Explica um pouquinho para mim desses dois campos. Quer dizer, uma coisa está muito linkada à outra, isso você já pegou. E se fala muito de metaverso, quer dizer, a gente já vem há alguns anos
com muita inteligência artificial. A inteligência artificial está entrando em tudo que é área. Então entrou de vez na medicina, entrou no direito, entrou na educação, entrou na tecnologia, entrou na mídia. Então, inteligência artificial está, de alguma forma, entrando em tudo. Então, na minha área, eu criei uma empresa de recrutamento e seleção. Então, estamos usando muita tecnologia hoje em dia, muita inteligência artificial para busca, para mapear, para buscar talentos, né? E assim por diante. E depois a gente pode falar. O metaverso, ele é, assim, aí com uma tecnologia e com a 5G, tecnologia, essa velocidade, a capacidade da internet, se imagina, e já existe isso desde muitos anos, é um sonho do homem viver nos universos paralelos, né? Então, com essa tecnologia toda, com esse desenvolvimento todo, você começa a falar assim, existem tecnologias que vão começar com a criar cenas ou viagens ou cenários ou ensinos em outros campos. Então, por exemplo, o mundo dos games. O mundo dos games já lida com esse metaverso há muitos anos. Uhum. Mas com a tecnologia você vai aumentando isso, né? Então, uma sensação. Então, estão criando games hoje, que seriam games do metaverso, que você vai ter uma sensação, por exemplo, futebol. Você vai ter uma sensação que você está dentro de um campo de futebol, jogando bola. Quer dizer, hoje você vê lá, você joga lá mas você vai ter uma sensação que pode estar dentro de um campo, olhando o jogador andando, correndo do teu lado. Quer dizer, você consegue criar sensações dentro do mundo virtual, né? E assim por diante, quer dizer, então em vários campos, escola, ensino à distância, então gera coisas muito interessantes. Eu posso ir para a sala de aula através do metaverso e me sentir dentro daquela aula? Sim. Mesmo estando na minha casa? Sim, essa é a ideia, você põe o equipamento. Hoje já tem, né, vários equipamentos que vão aproximando isso dessa sensação, gerando essa sensação. Então você conversa, então você entra num universo paralelo, todo mundo lá com o seu capacete, você em Istambul, você lá em Beirute, eu aqui em São Paulo, a gente entra lá na sala de aula e a gente conversa como se eu estivesse aqui numa sala, né? Com a Isso sensação, é interessante, com a sensação, porque dá pra gente fazer aquele mestrado em Harvard, se quiser. Exatamente. Não é? É isso mesmo. Que aí fica uma forma mais fácil e a gente olha para isso como se fosse muito mais caro, mas pode até baratear isso para mim, né? A minha formação, por exemplo. Então, sim, não. Interessante. Não, a educação isso. É uma coisa bem legal, né? Mas tem coisas, né, do mundo do marketing, nessa história das marcas. Então, o Nike lançou um tênis que só tá no metaverso. Aí verdade? Então você pode comprar ele, mas você só pode usar ele dentro do metaverso. É um tênis do metaverso. Mas existe a comercialização? Sim, existe comercialização de tudo, né? Os NFTs, de terrenos, de casas, de obras de artes, obras únicas. O Neymar outro dia comprou lá uma obra caríssima do metaverso. Pelo metaverso, que é uma obra de arte dentro do metaverso. É uma obra única. E o pagamento é à base de bitcoins? Também, aí sim. Moedas virtuais. Moedas virtuais, mas também dólar, euro. Dinheiro, etc. Dinheiro é dinheiro, gente. Mas a moeda virtual é dinheiro, né? Quando eu falo no mercado de trabalho, a respeito do metaverso, a inteligência artificial, está aqui o celular, o computador, ele já está comandando isso que a gente sabe, inclusive com robôs, né? Sim. Em centros cirúrgicos, a coisa é bem expandida. Quando eu falo na formação do profissional, da entrada dele no mercado de trabalho, isso também é possível eu trabalhar dentro do metaverso? Sim, vão ter várias profissões dentro do metaverso, especializadas em metaversos. Você pode ser você pode ser um vendedor de arte dentro do metaverso. Você pode ser... eu posso atuar lá dentro. Lá dentro. Vão surgir, eu nem sei quantas, mas o cálculo no Fórum Econômico Mundial fala, né? Mais de metade das profissões que essa turma que está se formando, que está nascendo hoje, são profissões que não existem ainda, que você nem sabe o que vão ser. Ô Marcos, então, vamos dizer, eu me formei já tem uns 30 anos. Vamos dizer assim, se hoje eu estivesse me formando e eu quisesse abrir uma empresa e eu quisesse montar uma rádio dentro do metaverso, seria mais fácil para eu fazer isso?
Não, então, Porque eu não necessito de uma concessão? Não, sim. Não chega a esse ponto. Não. Assim, existe. Você acredita que vai ter um mundo virtual, mídia virtual, tudo virtual, sim. Mas assim, o mundo ainda. Assim, É real. Ainda é real, né? É uma coisa de tá sendo Mas eu posso transformada. criar uma rádio dentro do meu metaverso? Eu acho não pode, com certeza. Eu posso fazer uma programação diferente lá dentro e as pessoas elas vão ter do outro lado, mas também dentro do metaverso, acesso? Sim, sim. Tem que estar dentro do metaverso para eu ter acesso. Então, mas o metaverso... O que é o metaverso, né? O metaverso não necessariamente é um lugar ali, assim... Eu entrei dentro do metaverso. Você está tateando o metaverso em várias coisas, no game, não, então a gente cria realidades virtuais. Existem sim grandes, então, que é o projeto do Zuckerberg, né? De criar um grande metaverso que você entra e que tem tudo, que tem imóvel e que tem... Então esse é um projeto que ele está investindo muito. Ousado. É ousado e ele acredita que isso vai. Por isso que ele mudou até o nome da empresa dele, né? Agora me diz uma coisa, os conservadores acham estranho, né? Mas conservador eu sempre acho estranho. As pessoas mais velhas, né? Elas vão ter mais dificuldade para entender essas novidades. Então, isso é um dilema, sim. Até uma das coisas que eu falo muito em algumas palestras, né? Uhum. Como é que eu me preparo para esse mundo? Como é que eu me transformo nesse mundo? Isso, né? é uma boa. E aí você tá falando dos mais velhos. Os mais velhos, o mais velho tem dificuldade de mexer lá na minha mãe, celular. Né? Que ela pega o celular, eu brinco com ela faz assim, cada movimento que ela faz, ela faz um movimento. Um looping. Um looping, né? Como se ela estivesse pegando um objeto, né? Então, tem uma dificuldade mesmo, né? Mas mesmo a minha geração, eu tô com 50 e poucos anos, tem muita gente da minha geração que sei lá, ficou sempre no mesmo emprego e tal. Então pode ter dificuldade. Mas esse novo mundo é um mundo da criatividade, é um mundo de inovação. Uhum. É um mundo que você, então, uma das previsões também é assim, esse pessoal vai trabalhar em profissões que nunca existem e provavelmente eles vão mudar de profissão durante uns 4, 5 vezes durante a vida. Porque as profissões vão mudando, você vai mudar. Então, eternamente você tem que ficar aprendendo. E ninguém vai ser obrigado a ser uma coisa só pro resto da vida. Não, mas só que você vai aprender, o tempo inteiro está aprendendo. Então são as habilidades do futuro. A habilidade do futuro é essa, você ser curioso, sempre aprender, para você ir, mas tem que ser uma coisa natural, não precisa ser uma coisa muito neurótica. Por isso que o papel da criatividade acaba sendo muito Sim, forte, né? É um dos papéis fundamentais, uma das coisas que vai sobrar. Então, a gente está falando de inteligência artificial, ainda nem falei sobre isso. Mas a inteligência artificial vai ocupar as tarefas e está ocupando. E mesmo tarefas intelectuais, antigamente a gente falava, os robôs, as máquinas, mas hoje em dia a inteligência artificial está ocupando tarefas mais sofisticadas. Então, o papel do médico, os advogados, tem muita coisa em direito que são leitura, montar, que hoje a inteligência artificial monta peças jurídicas de alta qualidade. Olha! Entendeu? Então, professor pode dar aula, tem um monte de coisa que a inteligência artificial pode substituir. Mas a criatividade é um passo além. É um passo além. Então você monta, a partir do que já existe, você consegue montar peças. Então consegue ser muito mais eficiente, inclusive, que as pessoas não têm a capacidade de leitura que uma máquina tem. E é um pouco a minha tecnologia nessa lógica. A gente demora mais, né, para terminar um livro. E ele faz todo esse resumão de uma forma rápida. Ele lê em segundos, sei lá quantas mil palavras, livros e tal. Mas, rapaz, como é que a gente fica nisso, né? Então, porque as pessoas devem estar assim, tá bom, mas eu tenho prazer em ler o livro. Vai ler o livro. Tem prazer? Vai ler o livro. Não, mas tem que ter... E se eu tiver uma pressa para fazer um resumão de um Dom Casmurro, tem quem leia para mim, que é a inteligência artificial. Então, mas aí é só para passar na prova. Tem que o prazer de ler um Dom Casmurro. É um prazer de ler. Você vai ler no ritmo. E qual que você acha que é a área de atuação onde a inteligência artificial está mais forte? É na medicina, é no direito, é na educação, mercado financeiro? Então, não é assim. Está em tudo. Está em tudo. Tem áreas que eles demorou um pouco mais para entrar.
E tem áreas que ele já está há muito tempo, né? Então, o mercado financeiro já está há muito tempo. Fazendo análise de crédito. Imagina, quer dizer, são os algoritmos, as mecanizações, né? Na parte da indústria, na parte... Agora, está entrando muito agora nessa parte então, de leite. Tudo que era dados estruturados, tem uma história de dados estruturados e não estruturados. Os dados estruturados, a inteligência já está há muito tempo. Hoje, então, avançando muito nos dados não estruturados. O que é dados não estruturados? Que é o que tem mais, e essa capacidade. E hoje, com essa tecnologia, então, imagem, som e texto, que são os dados não estruturados. Então, é interpretar. Então, hoje a inteligência artificial está interpretando imagem, então, todas as possibilidades que tem de interpretar a imagem, todas as possibilidades que tem de interpretar texto, e todas as possibilidades que tem de interpretar som. Ela ouve, consegue entender e consegue chegar e gerar inputs ou outputs dessas. Então, o que é input e output? A entrada de dados e a saída de informação. Então, ela consegue pegar muita informação, imagem, texto ou som, traduzir, interpretar e gerar alguma coisa boa para fora. Então, eu pego a história do inteligência artificial na medicina, né? Você consegue operar coisas, fazer uma cirurgia. Por quê? Porque ela lê uma imagem que ela consegue interpretar e sabe exatamente o que tem que ser feito. Então, é uma coisa automática. Então, necessariamente não é uma coisa de criatividade, né? Você pensa, mas precisa uma capacidade, sim, mas não é difícil. Quer dizer, hoje a inteligência está conseguindo fazer isso. O homem que monta, né? Então, agora você pega... Então, aí você pega coisas diferentes, a arte, por exemplo, o esporte, são coisas difíceis de a máquina. Aí, porque não é sempre a mesma coisa, são coisas de criatividade. Quando mexe com criatividade, a máquina vai ter mais dificuldade. Porque ela tem que fazer todo um trabalho para entreter também. Para entreter, sei lá. E aí são então essas partes que ainda vão sobrar para a gente. Então a gente tem, são os trabalhos. Então é um que está sendo valorizado, né? Criatividade, essa coisa de um emprego também, né? Como está mudando esse formato de emprego, etc. Então, o emprego da inovação, o emprego da criatividade, eu acho que é isso que é o conselho que a gente tem que ter, né? De buscar sempre esses caminhos novos. Né? Na tua empresa, qual que é a principal busca? Vocês recrutam, mas também dão formação, tem capacitação? Então, como que é o trabalho? A gente criou um mecanismo, e aí a gente começou com essa história de interpretação de texto, interpretação de currículo. A gente tem um laboratório, o meu sócio tem um laboratório no Instituto de Matemática e Estatística da USP há mais de 20 anos, né? Que já vem desenvolvendo inteligência artificial, visão computacional. E a gente então a gente consegue interpretar texto. Então a gente começou com isso, né? Você faz o que você quer, você descreve um match, né? O que você quer que a inteligência busca nos currículos. Ela vai lá e lê os currículos numa velocidade gigantesca, acha, seleciona, faz um ranking. Então economiza muito tempo de triagem Mas aí a gente foi descobrindo e aí a gente fez mais de 3 anos nisso, e a gente foi fazendo essa experiência, mais de 20 grandes empresas, e a gente descobriu que as pessoas não leem currículos de uma forma linear, né? Eu quero achar essa experiência, eu quero achar. Ela tem toda uma lógica as equipes de recrutamento, de como ela pesquisa um currículo, né? Ela fala, eu quero achar essa experiência, mas eu não quero só essa experiência. Eu quero que os melhores, para mim, são aqueles que trabalhavam em outras coisas, mas aos poucos eles vieram para essa área que eu estou querendo, né? Eu quero que eles tenham X anos de experiência. Eu quero que tenha trabalhado em algumas empresas que eu acho que são escolas para essa. E aí, tudo isso a gente consegue colocar dentro de um algoritmo. E a gente interpreta. Então, em vez de ficar... Porque tem um história do treinamento, que é o Deep Learning, né? Os nossos concorrentes, eles ficam treinando, as escolhas anteriores, a gente quer fazer uma escolha igual. E aí tem a história dos vieses, são os vieses de preconceito, que hoje é um grande problema da inteligência artificial. E as inteligências artificiais vão treinando, elas vão repetindo
comportamentos. E se você repete comportamentos, você repete vieses de preconceito, né? Então é um grande drama. Você vê, né? A imitação. E aí então aí a gente cria uma tecnologia que sai dessa história. Então por isso que a gente está com uma coisa bem inovadora. Tem uma tecnologia nova, então. Que a gente criou, que é na ponte, que a gente busca, na verdade, é o raciocínio, é o forma. A gente faz uma grande entrevista na equipe de treinamento, de recrutamento das grandes empresas. E a gente cria o formato, a forma que essa equipe faz a busca dos currículos. E a gente consegue... Então a gente brinca, a gente faz um clone. Então a gente é bem metaverso, né? A gente faz um clone da equipe ou do recrutador. E esse clone, você dá as ordens para ele vai lá e faz o trabalho duro. E aí então, em vez, você ia ter que ler 1000 currículos, um ser humano não consegue ler 2.000, 3.000 currículos. Ele leria 500, 100, 200 currículos, né? Então você ensina como você lê, o clone vai lá e lê 2.000, 3.000, 4.000 currículos e te entrega os currículos que tem mais matching, ou nesse formato, mais matching com aquelas coisas, aquela forma que você gosta de buscar. Isso, e aí você dá para essa pessoa e essa pessoa faz o trabalho mais nobre. A gente deixa o trabalho mais nobre do recurso. Então a gente, em vez de deixar desumano, a gente humaniza. Porque a gente consegue selecionar. E a gente consegue dar feedback. Em todos os outros 2.000 lá, a gente pegou 2.000, conseguiu selecionar os 10 melhores. E a gente consegue dar um feedback em todos eles, por que ele não foi escolhido. Porque a máquina vai te dar essa observação. Ela consegue dar esse retorno pro teu currículo. Que interessante. Por que você não foi entre os 10 melhores? Porque você tem pouco tempo de experiência em tal área. Tudo bem. Então é só ter mais experiência, você vai passar. Você vai se capacitar melhor. Ou falta... Aí tem certificações, tem uma série de variação, pesos. Então você consegue não, faltou uma certificação. Pô, de repente, tem muita coisa hoje que dá para dar um feedback legal. Você tá sem empregabilidade, mas tem cursos rápidos, sei lá, metodologia ágil, tem uma série de coisas hoje, inclusive gratuitas na internet, que de repente, se você fizer, direciona muito a tua carreira, te ajuda. Olha só. Te ajuda, te direciona. Tem dicas? Tem, claro. Tem boas dicas, então, para a gente ir atrás, né, de uma boa formação e conseguir também um bom emprego. Nível superior, as faculdades estão preparadas para essa área? Então, está tendo uma grande transformação, tanto as faculdades mais modernas, elas estão entendendo esse novo momento. E essa questão de você preparar... Então, algumas coisas que são os novos skills. Isso tem até no Fórum Mundial, quando fala lá de uns 7, 8 skills que eles chamam, ou habilidades, né? Eu tenho essa skills, todos esses termos lá do RH, né? As habilidades novas que você precisa... Então, são habilidades de empreendedorismo. Então, porque o modelo de trabalho vai ter muito menos emprego, você vai ser muito mais... Empreendedor mesmo. Infelizmente ou infelizmente é isso. É o futuro. É o futuro. Então você tem que ter habilidade de empreendedor. E para ser empreendedor existem metodologias que você pode aprender. Habilidades de criatividade, mexer com a criatividade, habilidades técnicas de mundo virtual, de mídia, de mídia digital, tem uma série de coisas que de trabalho em equipe. Então as faculdades, elas estão se preparando para isso, e as que não estão vão ter que correr atrás. E as escolas também, né? O ensino básico, tudo, desde o início, você pensar... Mas tem muita gente boa pensando nisso. Com certeza. Tenho certeza. Até no ensino no MEC, no Brasil, você tem a história do Sebrae. O Sebrae é um grande de uma empresa de formação. Que forma empreendedor aqui no Brasil, montes, prepara, com uma tecnologia muito boa. Vale a pena, muito bom. Acabou. Então, passou rapidinho. Eu não parei de falar, né? Coisa boa, mas entrevistado tem que falar. Marcos D'Alessandro, quem quiser contato com você, qual é o caminho? Então, eu acho que é pela minha empresa, né? Que é a www.aponte.com.br. Mas também com esse mesmo nome nós estamos no Instagram? No Instagram e no Facebook e LinkedIn.
LinkedIn também. O LinkedIn deve ser um bom campo de Sim. atuação de vocês, né? Sim, sim. Então é A Ponte, com 2 P's e E no final, A Ponte, AP Ponte. AP Ponte. AP Ponte. .com.br, esse mesmo nome, A Ponte, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, e no YouTube. Facebook, YouTube não? Sim. YouTube também. YouTube também, muito bom. Obrigada, meu amigo. Obrigado, Samira. Sucesso para Legal. você. Inteligência artificial. Eu já comecei a viajar aqui. O que a gente pode fazer A nesse rádio da mundo inteligência, de... eu vi você. a radiodifusão, a comunicação na... Uma rádio de real time dentro de um ambiente de... Pô, é legal essa história. Você quer ser meu entrevistado? Tá lá longe, quem sabe um dia no metaverso. É. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.